Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a este canal. E hoje nós vamos fazer aquele vídeo super especial que a gente aguarda o ano todo, que é para falar dos melhores livros, das melhores leituras de 2021. No vídeo do ano passado, né, para falar dos queridinhos de 2020, eu comentei que eu esperava que 2021 nos trouxesse bons livros e vacina. Felizmente conseguimos as duas coisas. Eu li 60 livros no total, foi um pouquinho menos do que 2020, que se não me engano eu li 63, foi lá um pouquinho menos, mas eu não faço meta de leitura nem nada, eu não escolho os livros para meta, eu não tenho meta de número nem de quantidade de páginas por dia, nada disso. Eu só gosto de ter uma noção mesmo do que eu tô lendo, o que tá me impactando mais, então eu gosto de fazer essas listas, eu gosto de contabilizar e registrar, mas assim, não estamos apostando corrida, eu fiquei muito feliz com as minhas leituras, e aí desses 60, eu tinha separado 10 livrinhos e uma menção honrosa para uma graphic novel, só que o que aconteceu é que eu li um livro no finalzinho do ano, eu terminei um livro, né, que já estava em andamento, no finalzinho de 2021, e ele tinha que entrar na minha lista de favoritos, não teve jeito, então a gente vai ter 11 livros e uma menção honrosa para uma graphic novel. Eu queria um número redondo, que fizesse mais sentido, ficasse mais bonitinho, mas eu não queria retirar nenhum livro da minha lista, então aí, vamos ter os 11 mais com uma menção honrosa, então sem mais delongas, porque eu tenho muitos livros para mostrar e para comentar. O primeiro livro que eu queria comentar aqui foi o Sobre o Exílio, do Joseph Brodsky. Esse livro foi um dos primeiros do ano que eu li. E ele é um livro que ele é super pequenininho, mas ele é muito potente, ele é muito impactante no sentido de que me fez refletir sobre muitas coisas, pensar sobre muitas coisas. É um livro que está todo marcado com as partes que realmente conversaram comigo. E neste livro, o Brodsky ele vai trazer 3 ensaios, que são eles: A Condição Chamada Exílio, Uma Face Incomum e Discurso de Aceitação. Esse último não é propriamente um ensaio, é a transcrição do discurso dele quando foi receber o prêmio Nobel, mas acaba sendo um ensaio também conversa de certa forma com a temática do exílio, e é isso que ele vai tratar no livro todo, né? O eixo temático desta coletânea de ensaios vai ser a condição do escritor exilado, a questão da língua, a questão da identidade, os impactos que o exílio tem não só na pessoa, mas no escritor, porque o escritor é uma pessoa que está muito em contato com a língua, com a cultura. Então, quando ele se encontra apartado do seu próprio país, da sua própria nação, da sua própria língua, ele acaba ficando meio sem lugar no mundo, sabe? Então, eu achei muito interessante, eu quero muito ler outros ensaios do Brodsky. Ele é um autor russo e aí ele foi exilado, e então esse livro ele vai tratar sobre algumas questões que passavam pela cabeça dele em relação ao seu exílio, né? Eu sei que tem livros de poemas dele, ele era um poeta muito profícuo, mas eu nunca li nada, eu realmente só fiquei nos ensaios e eu quero ler outros livros dele, porque a escrita é excelente, me fez pensar demais, eu realmente gostei muito desse livrinho. Deixa eu mostrar uma coisa muito fofa, caiu aqui. Esses livros da editora aí, neles tem o marcadorzinho combinando e é muito fofinho, gente. Ele é pequenininho, combina com a capa. Enfim, eu recomendo demais. Bom, o segundo livro que eu tenho para comentar aqui e despejar todo o meu amor, provavelmente foi o meu favorito do ano. Essa lista não tá em ordem de preferência, tá? Tá mais ou menos na ordem em que os livros foram lidos ao longo do ano, mas não tem jeito. Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara, foi o meu livro favorito, o que mais impactou minha vida, o que mais me fez refletir sobre um monte de coisa, o que mais me fez chorar copiosamente, que nem uma criança. Eu li logo no início do ano e foi logo uma
porrada. É um livro de, sei lá, quase 800 páginas que eu li em uns 10 dias. Eu realmente precisava saber o que ia acontecer com aqueles personagens aos quais eu tinha me apegado tanto. E eu nunca consegui gravar resenha desse livro. Eu vou ver se eu consigo revisitar minhas anotações de leitura e fazer mais ou menos um roteiro, porque é um livro que merece ser comentado e eu tenho várias impressões sobre ele, mas ao mesmo tempo eu sinto que nada do que eu poderia falar ia fazer jus à grandeza desse livro, porque ele é um livro que muita gente fala, é só tortura psicológica, é um livro que você só lê pra sofrer, porque só acontece tristeza atrás de tristeza, tragédias e coisa e tal. E sim, é um livro que acontece um número imenso de tragédias, é muito triste, é até um pouco inverossímil pensar que os personagens, um personagem especial, sofreu tanto de tantas formas ao longo da vida, mas o livro é meio que uma fábula às avessas. Então a proposta dele é exacerbar mesmo a coisa da tristeza. E não é só isso que acontece no livro, né? A gente tem as tragédias acontecendo, mas a gente tem também muitas reflexões sobre a arte, sobre a vida, sobre expectativas, sobre virar adulto, sobre se tornar alguém na vida, com muitas aspas, sobre crescer, sobre amadurecer, sobre lidar com as perdas, sobre lidar com o que a vida fez com a gente. É um livro que me marcou demais, demais, demais. É um livro que eu refleti muito depois, né, que a leitura ficou reverberando muito em mim por muito tempo. Então é um livro que eu indico com ressalvas, porque é aquilo, ele tem gatilhos pra tudo, ele vai falar sobre temas muito, muito pesados, com uma riqueza de detalhes muito grande. É um livro realmente, não é pra todo mundo, assim, acho que vão ter pessoas que vão se chocar, que vão ficar mal de verdade. Eu tô acostumada e mesmo assim eu chorei, não foi pouco. Então assim, cuidado. Mas é um livro que eu acho que tem um potencial de ser muito transformador. Então, um dia eu vou falar melhor sobre ele aqui, mas já fica uma forte recomendação. Uma Vida Pequena foi o meu livro favorito de 2021. E aí depois eu vou indicar o Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Wallach, autora nacional maravilhosa. Esse é o segundo romance dela. Eu já li várias coisas da autora. Eu li o primeiro romance, que é o As Águas Vivas Não Sabem de Si, que eu também recomendo com força. Eu já li coletâneas de contos, ela tem podcast, ela tem newsletter, ela tem muitos projetos na internet, ela escreve pra caramba e tudo é muito bom. Mas esse livro foi a melhor coisa que eu li dela, assim, disparado. Esse livro, ele vai trazer uma história muito peculiar, que teve essa cidadezinha, que um belo dia ela foi inundada, ela submergiu, teve uma cheia lá no rio que rondeava a cidade, coisa e tal, e ela ficou anos submersa. E aí, obviamente, os moradores tiveram que abandonar suas casas, tiveram que ir para outros lugares. Só que aí, o que aconteceu é que depois de vários anos, a maré baixou e a cidade ela voltou à tona. Então a gente vai acompanhar esse processo de voltar a ocupar antigos espaços, de resgatar memórias, de resgatar raízes. A gente vai ter uma personagem retornando, né, voltando para casa de uma certa maneira. Ela era dessa cidade, ela foi embora e agora ela tá voltando com um olhar um pouco mais estrangeiro, de uma pessoa que ficou muitos anos fora. E a gente vai ver as impressões dela, a gente vai ter mistura disso com narrativas do passado, que, né, que vai, em determinado momento vai aparecer um caderno, uma espécie de diário de outra personagem. A gente vai ter essas rememorações dela lendo o diário e relocubrando passagens antigas da vida. E é um livro que ele é muito cheio de metáforas, ele é muito cheio de analogias, porque a história é basicamente essa, mas ele vai falar sobre outras coisas, né? A gente pode tirar várias interpretações, porque no fim das contas a mensagem por trás do livro é que a gente não sente que as coisas estão acontecendo até que chega num ponto
crítico, um ponto do qual não dá mais pra fugir. Então, por exemplo, todo mundo tava vendo que a água tava subindo, tal, não sei o que, mas ninguém tava muito ligando pra isso, até chegar ao ponto que as pessoas não conseguiam mais, tipo, circular pela cidade por estar tudo embaixo d'água, que as casas começaram a afundar, a submergir, que começaram a ficar sem acesso a vários pontos por conta dessa inundação, e a gente não percebe, porque a gente não percebe no dia a dia a merda acontecendo, e dá pra fazer vários paralelos, né? Então, por exemplo, sei lá, ascendência de regimes autoritários. A gente perde um direito aqui, a gente perde um direito acolá, mas a gente meio que continua numa normalidade, e a gente só vê o tamanho do problema quando o problema já tá por aqui, sabe? Então, assim, dá pra fazer muitos paralelos, até com a pandemia eu diria que dá pra fazer uma certa interpretação. Enfim, gostei demais também do livro, que eu marquei várias passagens. Eu vou ver se eu faço um vídeo só falando sobre os livros da Aline Wallach, porque vale muito a pena. É uma autora brasileira que eu acho que deveria ser mais conhecida e mais lida, porque ela é muito boa. Aí depois temos o Stephen King com seu Pet Sematary, ou O Cemitério, ou O Cemitério Maldito. Eu demorei muito tempo lendo e digerindo esse livro, porque eu acho que é um livro extremamente pesado. Ele é um livro do Stephen King que realmente me deu medo. Então eu tava fazendo aquele esquema de ouvir o audiobook enquanto eu lia, né? Eu ouvi em inglês, que é narrado pelo Michael C. Hall, a.k.a. Dexter, e é muito boa a narração, mas eu estava acompanhando, fazendo shadow reading com o e-book, e eu demorei muito, porque é um livro que me chocava, que me deixava muito triste. Ele é muito pesado em muitos aspectos, porque a gente vai ter lá a história desse pai de família, que acontece uma tragédia na vida dele, e ele toma uma decisão muito questionável, e a gente vai ter que lidar com toda coisa de mortos que voltam à vida. E será que quando eles voltam à vida eles ainda são a mesma pessoa que eles eram quando nos deixaram? Então vai ter essa questão no livro. Só que no fim das contas ele é um livro sobre luto, sobre a dificuldade, sobre a impossibilidade de lidar com a perda, de lidar com a morte, né? Porque todas as más decisões que são tomadas tem a ver com isso, tem a ver com a dificuldade que as pessoas têm de aceitar a morte, de lidar com o próprio luto, né, de acolher as perdas que acontecem. É um livro, nossa, é de partir o coração. Ele é um livro realmente assustador, ele é um livro que dá medo. O Stephen King, ele é muito mestre em criar essa aura de mistério, de suspense, que você sabe que tá alguma coisa prestes a acontecer e você não consegue. Enfim, é maravilhoso, é um livro muito bom, mas assim, esse é terror mesmo, porque a gente tem uns livros de Stephen King que não são tão assim amedrontadores, mas ele é um livro realmente bem pesado, bem complicado, me deixou muito triste, mas eu amei. E aí teve o livro que eu mais panfletei ao longo de 2021, que foi o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Não vou me estender muito sobre este livro, porque tem resenha aqui no canal, que eu falo por que eu amo tanto esse livro, comento a sinopse. Mas, meu Deus, é um livro muito maravilhoso, que vai trazer a história dessa sociedade distópica em que tudo tem um sentido muito literal. Não existe espaço para metáforas, não existe espaço para subjetividades, não existe espaço para a poesia, porque é um mundo completamente utilitarista. As coisas só prestam se elas tiverem uma utilidade prática, né? Elas servem para alguma coisa e um valor monetário. Então a gente já tem várias críticas aí envolvidas, a questão do utilitarismo, a questão enfim, de tudo tem que ter valor, tem que ser medido com dinheiro, tudo tem que gerar dinheiro, e as coisas que não servem para nada, como a arte, como a poesia, que não tem fins lucrativos em si, embora possam ter, né? E como tudo isso é rechaçado nessa sociedade, e a gente pode, obviamente, fazer um paralelo com a nossa própria sociedade, né?
É um livro maravilhoso, ele é super fácil de ler, ele tem uma linguagem bem fluida, porque ele é narrado por uma adolescente, pré-adolescente. Enfim, é um livrinho que eu recomendo muito também, tá ali na lista dos top 3 de melhores leituras de 2021 e agora eu quero ler outras coisas do Afonso Cruz. E aí temos mais uma autora nacional contemporânea na lista, que é O Pássaro Secreto, da Marília Ardô. Esse também tem vídeo aqui no canal. Comento sobre a história, comento sobre o final, que é controverso, então tem a parte com e sem spoilers. E é um livro que também vai ser polêmico, que também vai ser daqueles ame ou odeie, porque tem um final assim muito chocante, que vai causar ali uma controvérsia, mas eu gostei demais, eu amei a escrita, eu achei a narrativa muito envolvente, eu consegui desenvolver uma empatia muito grande pela protagonista, porque apesar dela ter umas atitudes muito questionáveis e ela fazer algumas coisas muito horrorosas, a gente consegue meio que entender, não é passar pano, mas entender o que tá por trás daquilo e sofrer junto com ela, porque ela tem uma série de questões, ela vive numa família completamente disfuncional, ela tem uma série de transtornos e ninguém parece lidar muito bem com isso, dar atenção pra ela e se importar com as questões dela, com os transtornos dela. Então assim, eu senti a solidão, o desamparo dessa protagonista e doeu, assim. É um livro realmente para não ter fé na humanidade, mas eu achei muito bom. Ele foi vencedor do Prêmio Kindle de Literatura e eu acho muito merecido, porque realmente é uma escrita que é bem diferente de outras coisas que a gente encontra na literatura contemporânea. Vale muito a pena dar uma chance. E aí, um livro que eu li em seguida, que coincidentemente eu achei que deu para traçar vários paralelos com o livro anterior, O Pássaro Secreto, foi Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. E o que eu senti de semelhante, né, a história do Pássaro Secreto, é que a protagonista, Virgínia, ela também é uma menina perturbada que cresceu num lar disfuncional, teve uma série de problemas na sua infância e o quanto isso meio que traumatizou e impactou a sua vida. É uma espécie de romance de formação, então a gente vai acompanhar a Virgínia desde a infância e os fatos traumáticos com os quais ela teve que lidar, as perdas, a solidão, o desamparo também, essa coisa de estar sozinha no mundo, de não ter lugar para ela, dela nunca se sentir realmente em casa, estar como se fosse sempre um fardo. E a gente acompanha o crescimento dela, né, o seu desenvolvimento e como que ela vai lidar com tudo isso. Também é um livro pesado, também é um livro meio bad vibes, mas a escrita da Lígia é uma coisa de outro mundo. É fantástica. Ela tem essa magia de só dizer o que é preciso dizer, não ficar explicando, se explicando o tempo todo. Ela vai e coloca ali a sementinha e você tem que continuar lendo para ver onde que aquilo vai dar. Ela não é a autora que está muito preocupada em pegar o leitor pela mãozinha e ficar, tipo, muito didática. Não, ela é zero didática, ela trabalha muito com o que está escrito nas entrelinhas e nas interpretações que aquilo pode ter. Enfim, é um livro fantástico, eu gostei demais, recomendo muito a leitura. Também já tô querendo ler outras coisas da Lígia, fica aí a dica também, se você ainda não leu Ciranda de Pedra. E aí, outro livro que eu li e que eu não tava dando muita coisa por ele, porque eu tive que ler para uma disciplina da faculdade de literatura e cultura norte-americana, mas que no fim me surpreendeu muito. Eu acho que já tá aí nessa lista de clássicos modernos, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Ele também é um livro consideravelmente pesado, porque ele vai tratar de temáticas como racismo, como discriminação e desigualdade de uma certa forma. Mas ele é um romance de formação e ele é narrado por uma criança, né, que é a nossa protagonista, que vai contar essa história sobre como ela cresceu nos Estados Unidos, extremamente preconceituoso, extremamente polarizado, né? Tava lá a segregação bombando. E como foi pra ela perceber como era hipócrita
essa sociedade que dizia que nós somos todos iguais, todos nós temos os mesmos direitos, sendo que na prática não era bem assim que funcionava, né? Então o pai dela era um advogado muito lutador pelos direitos humanos, vamos dizer assim. E ele resolve defender um homem negro que estava sendo acusado de um crime. E a partir do momento em que ele foi acusado, a sociedade, a opinião pública já decretou que ele era o culpado, entendeu? Que ele merecia a pena de morte. Não tinha nem que ter julgamento, óbvio que ele era criminoso. E aí esse homem, esse advogado, ele começou a sofrer muita retaliação. E os filhos também, né? As crianças também, por tabela. Porque as pessoas não entendiam como um homem branco tão distinto, tão conhecido na cidade ia defender aquele negro, aquele criminoso, aquele pária da sociedade. E a gente vai ver como as pessoas podem ser cruéis, né? Às vezes o nosso vizinho de porta que nos trata super bem, que parece ser uma ótima pessoa, mas na verdade é um racistão, que na verdade é super preconceituoso, na verdade é super escroto, tá? Sei lá, muito disposto a linchar uma pessoa que está sendo acusada, mas que não tem provas, que não foi julgada, enfim, faz muito a gente pensar na sociedade que a gente vive, continua muito atual, infelizmente, vale muito, muito a pena a leitura. Próximo livro também tem resenha aqui no canal, foi um livro nacional que eu gostei bastante, de uma autora que eu amo, que é O Nada Vai Acontecer com Você, da Simone Campos. Esse livro, ele me surpreendeu assim em todos os momentos. Ele é um livro que ele foge muito dos gêneros, da categorização por gêneros, porque ele tenta fazer muitas coisas. É uma característica da Simone Campos, né? Ela não está muito preocupada com convenções, em seguir regrinhas de escrita ou seguir fórmulas. Ela faz uma coisa completamente diferente. Então às vezes a gente tem um thriller, às vezes a gente tem um drama, a gente tem denúncia social, a gente tem denúncia sobre machismo, sobre racismo, sobre misoginia, sobre discriminação de um modo geral, né, com tudo que sofre, que foge do normal, do padrão considerado normal na sociedade. A gente vai ter psicofobia, a gente vai ter uma série de questões discutidas sem ser panfletária, porque eu acho um saco quando eu pego um livro contemporâneo e parece que eu tô lendo tipo um manual de militância. E veja bem, não tem problema escrever um manual de militância. O óbvio também precisa ser dito. A gente vive tempos muito estranhos em que a gente tem sim que ficar repetindo óbvio, tipo, sei lá, que a gente tem que se vacinar, que a Terra não é plana. Mas quando você mistura isso com a ficção, fica muito chato, cara, porque parece que você tá querendo ensinar o leitor e você não tá querendo contar uma história. Eu acho um saco, mas a Simone Campos, ela não faz isso, ela consegue dosar muito bem, ela consegue trazer todas essas questões, todas essas discussões para a história de uma maneira orgânica. Enfim, eu comento melhor na resenha, tá sem spoilers, pode ver sem medo, e é um livro que vale muito a pena. Essa é uma autora que também deveria ser mais lida, porque ela é maravilhosa. E aí temos Flor de Gume, da Monique Malcher. Este livro foi vencedor do Jabuti na categoria de contos e, meu Deus, merecidíssimo. É um livro muito diferente. Até a estrutura dele é diferente, porque ele é um livro de contos, mas se você tiver uma certa boa vontade, você pode lê-lo como um romance, porque de uma certa forma as temáticas um pouco se repetem, algumas características vão estar presentes em várias das histórias. Então a gente vai ter uma coisa de família muito forte, a gente vai ter uma coisa de ancestralidade muito forte, coisa de você ter suas raízes, de você ter suas origens e você não abrir mão delas. Eu não sei muito bem falar sobre esse livro porque ele é um livro muito sensorial, é um livro muito sinestésico na realidade. É um livro que você vê as descrições, você sente os cheiros, você parece que está vendo as paisagens. É uma loucura, é maravilhoso. Ele está além da minha capacidade de análise. Talvez eu faça uma releitura dinâmica de alguns pontos para poder comentar melhor, agora que ele
enfim, ganhou o Jabuti, tá tendo mais visibilidade, mais pessoas estão tendo acesso, que bom. Mas enfim, recomendo muito, entrou aí na lista das melhores leituras do ano. E aí, por fim, o livro que entrou nos 45 minutos do segundo tempo, que é o Susan Sontag, entrevista completa para a revista Rolling Stone. Essa entrevista que foi concedida para o Jonathan Coates. E esse daqui, então, vai ser exatamente o que o título diz, né? São 12 horas de entrevista, divididas em 2 dias, em 2 ocasiões diferentes, em que a Susan Sontag vai falar sobre o trabalho dela, sobre a obra dela, vai falar sobre escrita, vai falar sobre metáforas, vai falar sobre câncer, vai falar sobre feminismo. É maravilhoso a sensação que a gente está entrando na mente dessa mulher incrível. É muito impressionante como ela é inteligente, como ela articula várias áreas de conhecimento, como ela parece entender de muita coisa e articular isso muito bem. Tem muitos temas sendo tratados, a entrevista é muito bem conduzida, né? Então não é só que ela é muito boa falando, mas as perguntas também são inteligentes. É uma conversa mesmo, né? Eles eram amigos de uma certa forma, então foi mais uma conversa do que uma entrevista super formal, porque eles vão fugir, né, daquelas perguntas muito padrão, muito sem graça, muito mesmice. Eu já tinha lido ensaios esparsos da Susan Sontag, mas essa foi a minha primeira obra, assim, de mais fôlego dela. E agora eu quero ler outras coisas. Eu quero ler as coletâneas de ensaios dela, eu quero ler os diários dela, eu quero ler tudo que essa mulher escreveu. Porque ela é incrível, porque eu me identifico demais. Olha o tanto de coisa que eu marquei, gente. Eu me identifico demais com o modo dela pensar e o quanto ela é erudita. Eu admiro demais pessoas que realmente elas querem buscar o seu melhor, elas querem realmente ser muito cultas, ser muito estudadas, ser muito, enfim, sábias. Ela é maravilhosa. Eu assisti, acho que no ano retrasado, um documentário que tem na HBO Max que se chama Regarding Susan Sontag, que eu recomendo demais também. Eu acho que é uma ótima dobradinha você ler este livro, ler esta entrevista, né, e assistir ao documentário, porque dá pra ter um bom panorama da obra da Susan, do pensamento dela, como a cabeça dela funcionava, as opiniões dela, muito fortes, muito marcantes, enfim. Muito das coisas que ela vai desenvolver em outros ensaios vão estar presentes aqui, de certa maneira, vão estar sendo discutidas nessa entrevista. Então, é uma ótima maneira de conhecer a obra, na minha opinião. Vale muito a pena a leitura. E por fim, mas não menos importante, vamos à menção honrosa para Arvorada. A graphic novel do Chico Bento, do Orlandelli, é maravilhoso. Eu tenho que gravar um vídeo só para essa graphic novel mostrando, porque ela não só tem uma história muito bonita que vai falar sobre luto, sobre como as crianças lidam com a perda, com a doença, com a morte, com as intempéries da vida. É muito triste, é muito tocante, principalmente para crianças que, como eu, perderam alguém na infância. Então, deu um quentinho no coração ver como o autor coloca essas questões aqui. Mas a arte também é muito bonita, né? É um projeto gráfico maravilhoso, as cores são incríveis, é de doer, de tão lindo. Então eu vou fazer um vídeo mostrando direitinho como é que é e tal, só pra dar uma palhinha, sem muitos spoilers. É muito bonito o traço. E a gente já tem meio que a continuação, não é bem a continuação, mas também é uma história do Chico Bento pelo Orlandelli, que é o Chico Bento Verdade. Eu já comprei, mas ainda não li, mas tá aí na listinha pra eu ler logo, porque, enfim, tô muito curiosa em o que mais este autor, esse artista, pode fazer com esse personagem tão clássico da nossa infância, né? E é isso, essas foram as minhas leituras favoritas de 2021. Teve muito livro bom e eu espero muito que essas indicações tenham sido úteis, que você coloque pelo menos um desses livrinhos aí na sua lista de livros para ler em 2022. Conta pra mim nos comentários qual foi a sua leitura favorita do ano que passou. Vamos trocar indicações e dicas, porque, né,
A gente sempre gosta, a leitura adora trocar diquinhas de livros bons. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Clique também no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo e não perder nenhuma atualização. E me siga nas redes sociais para ver de pertinho, em tempo real, o que eu tô lendo e as minhas opiniões. Eu compartilho tudo por lá. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo.